Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sou o professor Hernani e é com muita satisfação que eu trago aqui o start, né, da 21ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. Congresso que será realizado nos dias 22 a 25 de outubro de 2024. E é importante e prazeroso falar que, ao longo desses anos, né, o evento veio se firmando como um dos mais relevantes na área ambiental de todo o Brasil. Manterá as características que foram conquistadas ao longo desses 20 anos de evento, que o tornaram referência na área ambiental para todo o país, para todos os profissionais, estudantes e pessoas, né, da área ambiental. Com a pluralidade de temas, de assuntos os mais variáveis, né, e questionadores que envolve o tema meio ambiente. Muito além de uma visão regionalista, o Congresso buscou sempre em suas mesas, painéis, palestras, as discussões que abrangessem situações e soluções que enfatizam questões de norte a sul do nosso país, além de trazer muitas pessoas, né, de todos os cantos do Brasil, aí com excelência para para debates na área ambiental. E hoje, não diferente disso, a gente vai conversar com a ativista ambiental Fernanda Perdigão, que vai nos dar o prazer, né, de falar sobre uma palestra envolvendo refugiados ambientais. Então, Fernanda, né, é uma satisfação te apresentar. Eu vou deixar a apresentação oficial para você, né, Fernanda, que além de ativista, né, ambiental, trabalha, luta muito nessa área, é uma amiga pessoal. Eu tenho uma honra de deixá-la em muitas boas mãos. Obrigado, viu, Fernanda? Boa noite, professor Hernani. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no YouTube. É um prazer muito grande dar esse pontapé inicial para o 21º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. É com muita honra que eu aceitei esse convite e assim, agradeço imensamente a oportunidade, né? A importância de falarmos. Eu vou me apresentar um pouquinho. Estou muito entusiasmada de estar aqui hoje com todos vocês. Sou Fernanda Perdigão, né? Como o professor Hernani iniciou a apresentação, eu sou ativista ambiental, sou atingida pela mineração no estado de Minas Gerais, defensora de direitos humanos e graduanda em Direito pela PUC Minas. E desde sempre buscando aí que a palavra sustentabilidade esteja presente no nosso dia a dia, né? E hoje, a convite dos organizadores do 21º Congresso Nacional de Meio Ambiente, eu vou trazer aqui uma apresentação para provocar a reflexão, né, dos nossos telespectadores aqui, dos futuros participantes. Inscrevam-se, submetam seus projetos no 21º Congresso Nacional. E eu vou trazer essa apresentação agora sobre esse termo, né? Refugiados ambientais, né? O que são? Né? Aqui tem uma breve apresentação, né, da minha pessoa, e nós vamos falar um pouquinho dessa relação dos refugiados ambientais com relação às mudanças climáticas, tema do 21º Congresso, que convido a todos a estarem presentes, a apresentarem seus trabalhos, né, e acompanharem os minicursos. Bom, que termo é esse, né? A gente está trazendo aí essa reflexão sobre os refugiados ambientais nessa perspectiva das mudanças climáticas, né? Que já está, já há alguns anos, obviamente, trazendo à tona a necessidade de debatermos e falarmos mais sobre esse conceito de refugiados ambientais com relação às mudanças climáticas, principalmente, e como vamos ver aí pela frente, no nosso estado aqui de Minas Gerais, mas não somente, né? Brasil e mundo têm sofrido bastante aí com as mudanças climáticas. Esse termo, ele surgiu pela primeira vez, né, em 1985, então a gente não está falando de uma categoria nova, de uma nova classificação ou algo desse sentido, né, um conceito novo. Ele vem aprimorando, na verdade, desde 1985, quando Erian trouxe
essa perspectiva, né? Que o que são refugiados ambientais, né? Aquelas pessoas que foram forçadas a deixar o seu local, o seu habitat, né? Ali o seu meio ambiente natural, que seja temporário ou permanentemente, em função de alguma perturbação ambiental, né? Seja ela por influência de ação humana ou de forma natural, como, por exemplo, trago aqui as enchentes, queimadas, de forma natural que possam ocorrer. A partir de então, né, 1985, a gente foi desenvolvendo, vários pesquisadores, pensadores, ativistas ambientais, organizações nacionais e internacionais iniciaram esse debate. E ele retorna em 2007, né, esse conceito agora pela Organização Internacional das Migrações, né, que é a OMI, de migrantes ambientais. E aí ela amplia um pouquinho essa visão, trazendo dessas mudanças repentinas no meio ambiente, sejam elas repentinas ou progressivas, né, e que afetam de forma negativa a vida, a condição de vida dessas pessoas e a obriga a abandonar os seus lares, né, os seus locais de habitação, e mesmo que de forma temporária ou de forma permanente. E isso a gente está colocando ainda aqui num conceito que buscava essa migração de forma internacional. Então, é deixar o seu país de origem e migrar para um outro país, né? Isso ainda em 2007, em relação a migrante ambiental no âmbito internacional. Já em 2018, estou passando aqui um históricozinho, né, desse conceito que a gente precisa cada vez mais aprimorar. O Pacto de Migração Segura, né, foi dado em 2018 na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse Pacto de Migração Segura é um documento que tinha como objetivo trazer essa perspectiva, né, as dimensões, reconhecendo que essa migração internacional deveria ser feita de forma abrangente, mas também coordenada. Então, esse Pacto de Migração Segura e Ordenada traz essa perspectiva, prevendo essa cooperação, inclusive, entre os Estados, e para desenvolver, fortalecer as soluções, né, principalmente entre os 3 objetivos, que seria o objetivo 2, o objetivo 5 e o objetivo 23. Né? Esse pacto ele trazia essa perspectiva já de certo trato com relação aos direitos humanos, né? As garantias dos direitos desses migrantes internacionais em caso de grande perturbação do meio ambiente, do local, do habitat dessas pessoas que foram obrigadas a deixar os seus lares. E aí a gente foi, em relação também, né, no âmbito das Américas, nós tivemos também, em 1984, a Declaração de Cartagena, né, que permitiu também ampliar esse conceito, né, e aí ela coloca também essa questão dos conflitos internos, né, então tem essa questão dessas pessoas que fogem de seus países, né, em relação não só às alterações ambientais, mas também à sua condição de vida, a questão da sua segurança, da sua liberdade, porventura que tenha sido ameaçada, mas ela traz também essa questão dos conflitos internos em relação a essas violações maciças dos direitos humanos ou de outras circunstâncias que tenha perturbado, né, de alguma medida, gravemente essa ordem pública. Então, esse conceito também na Declaração de Cartagena, em 1984, permite pensarmos, né, e ampliarmos essa visão do conceito dos refugiados ambientais, principalmente e, obviamente, com relação à nossa situação atual de mudança climática, do aquecimento global e de tantos desastres naturais e provocados que temos vivenciado aí nos últimos anos. Temos também, né, ainda que trazer aqui à tona, e faço aqui um parênteses, né, algumas imagens que estão aí nos slides
são exatamente imagens de situações de grande violação de direitos humanos ou de grandes desastres, né, provocados em grande medida pela ação humana. Então, os slides estão trazendo aí que essa perspectiva ela já está presente no nosso dia a dia já há alguns anos e nós precisamos cada vez mais aprimorar esses conceitos e debater mais sobre esse tema. O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, ele também foi desenhando essa possibilidade de proteção, de dever de acolhimento desses migrantes ambientais ou dos refugiados ambientais, né? Também podemos falar nessa medida, né, dos migrantes e refugiados ambientais. Essa possibilidade também está prevista na Resolução 3 de 21 dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação às mudanças climáticas, a emergência climática, que também foi um dos tópicos que foi debatido no pedido de opinião que ocorreu no Chile e Colômbia para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente consegue aí já começar a pegar essa perspectiva de evolução desse conceito para, primeiro, sair do âmbito, né, da discussão da migração internacional, isso é, de deixar o seu país de origem, e começa a refletir sobre violações de direitos humanos, não apenas essa saída forçosa em função de alteração do meio ambiente, mas também dessas violações da liberdade, da segurança e demais. E isso vai acrescentando aí, né, pitadinhas para que esse conceito ele possa ter uma visão mais ampliada e tratar também dos conflitos internos dos países, né, das localidades que hoje, ou né, já há algum tempo, vem sofrendo com essas violações de direitos humanos, mas também com essas alterações do meio ambiente, a degradação e as violações com relação à legislação ambiental, né? E a gente traz aqui uma perspectiva de um relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, que é o IDMC, um relatório do final do ano de 2022, onde o mundo atingiu 71,1 milhões, né, de deslocados internos, né? Essa é uma lista, é uma alta, na verdade, no ano de 2022, de aproximadamente 20%, se compararmos com o ano anterior, né, com o ano de 2021. Então, podemos já ir percebendo que essa é uma realidade mundial, né, da existência desses refugiados ambientais em função de toda essa perspectiva conceitual anterior que nós pincelamos aqui, né, e que ainda está desenvolvida e aberta para debatermos mais. Com relação às Américas, o nosso país, o Brasil, ele teve a maior quantidade de deslocados internos, girando em torno de 5 mil, e desses 5 mil conflitos, né, por terra, 708 mil foram por desastres naturais. Aqui a gente precisa fazer um parênteses, né, que também temos que analisar desses 708 mil, né, refugiados, né, desses migrantes, classificados como desastres naturais, tendo em vista que essa classificação também do que é um desastre natural, o que é um desastre provocado pela ação humana, nos últimos anos, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, quando se fala de rompimento de barragem, transbordamento de diques, né, como ocorreu na BR-040, após fortes chuvas, né, a definição foi de um desastre natural, mas a gente precisa entender que aquilo só ocorreu, né, o transbordamento desse dique que afetou a 040 e causou, inclusive, mortes, né, e feridos, enfim, fora os danos ambientais para a localidade, houve uma ação humana na construção desse dique. Então, a gente precisa estar atento também nessa perspectiva do que os relatórios trazem e traduzem hoje em relação aos desastres ambientais
e ou naturais, né? E trazendo ainda mais para mais interno, né, do nosso país aqui, a gente traz essa perspectiva do nosso estado, Minas Gerais, né, que foi arrasado no ano de 2022 com as fortes chuvas, né, em janeiro. E essas enchentes, essa quantidade de chuva com os problemas ambientais não solucionados, né, que permitisse que esses impactos fossem reduzidos, a ausência de movimentação de políticas públicas, de ações governamentais em relação às mudanças climáticas, ao período chuvoso, deixaram aí 107 mil deslocados internos. E aqui a gente coloca deslocados nessa perspectiva de que tiveram ou permanente ou temporariamente que deixar os seus lares em função dessas enchentes de janeiro de 2022. Então, a gente está falando num estado que 107 mil pessoas são e podem ser consideradas refugiadas ambientais em função das enchentes que foram registradas em janeiro de 2022 em todo o estado. E aí, o que a gente tem que pensar e refletir sobre toda essa questão ambiental, esse conceito dos refugiados ambientais, dos desastres naturais ou desastres provocados por ação humana? A gente precisa enxergar a nossa realidade atual, que infelizmente, e aqui no nosso estado de Minas Gerais, tem sido esse retrocesso ambiental, né? Desde a flexibilização da legislação, das políticas ambientais, que acabam fragilizando sobremaneira a proteção ambiental e, obviamente, como consequência, um aumento, né, de casos de desastres e de deslocamentos tendem a aumentar. Nós podemos trazer aí, na perspectiva ainda da indústria da mineração, o estado de Minas Gerais, ele deixou o Poder Judiciário mineiro, né, especificamente o Ministério Público, deixou de cumprir o que previa a legislação ambiental em relação à descaracterização das barragens no estado e firmou um termo de ajustamento de conduta com as mineradoras que descumpriram a legislação ambiental, dando um prazo maior para que essa descaracterização possa ocorrer. Isso é claramente uma flexibilização, é um retrocesso ambiental no que refere-se à segurança das barragens, mas, sobretudo, à situação do deslocamento forçado, principalmente das zonas de autossalvamento, que são consideradas as AS, que é o local de impacto em caso de rompimento. Então, quer dizer, esse retrocesso e essa flexibilização que a gente está vivenciando aqui no estado possibilita um aumento crescente dos refugiados ambientais no nosso estado. Além disso, obviamente, os licenciamentos ambientais que acabam favorecendo também a diminuição de áreas de preservação permanente, que causa também impactos, né? Então, os licenciamentos ambientais têm acontecido numa velocidade e com falta de fiscalização eficiente no nosso estado, possibilitando, inclusive, esse retrocesso ambiental de uma forma muito negativa, expondo toda a comunidade, a sociedade, a essa condição de refugiados ambientais. Além disso, né, toda essa questão do aquecimento global no nosso país, principalmente um dos grandes produtores agrícolas, também reflete na condição da segurança alimentar, né, de toda essa população. Então, essa disponibilidade de água potável, essa escassez alimentar e, consequentemente, a fome, também são consequências, né, para essas pessoas, para esses refugiados ambientais. E aí acaba que geram também mais conflitos pela busca de recursos. Nós tivemos aqui no nosso estado duas bacias importantíssimas, a bacia do Rio Doce e a bacia do Rio Paraupeba,
que foram afetadas e contaminadas, né, a partir de 2 rompimentos, né, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, no ano de 2015, e que comprometeu toda a bacia do Rio Doce com metais pesados, assim, trazendo essa insegurança alimentar, e também a bacia do Rio Paraupeba, que passa também, desde 2019, para essa, em relação às mesmas questões. O calor está tanto que está faltando voz, gente. Então, essas questões todas desse impacto, né, do retrocesso ambiental e das consequências climáticas, a gente já tem debatido e já tem sentido aí essa perspectiva. Além disso, a gente está falando de contaminação da água potável, do solo, do ar, e como consequência, nós temos também essa questão dos desafios relacionados à saúde. Então, essa exposição a essas condições precárias, transmitidas muitas vezes pela água, e a falta de acesso, né, dos cuidados médicos agrava a situação desses migrantes ambientais, né? Então, esses problemas, eles são agravados. E aí a gente tem que pensar qual que é o nosso desafio, né? Não resta dúvidas, né, do que a gente está falando aqui até o momento, que esse nosso modelo de desenvolvimento afeta sobremaneira a questão do clima global, né? Essa indústria predatória, a falta de fiscalização, o retrocesso ambiental, dentre outras situações, agrava tudo que diz respeito a novas políticas públicas, a novos investimentos em relação à matéria ambiental. E a gente pode ter essa noção, né, desse impacto negativo quando a gente percebe que o ano de 2023 foi até agora o ano mais quente em 125 mil anos. E aí esses reflexos todos que a gente está trazendo, como esse deslocamento forçado, as questões relacionadas à saúde, a escassez hídrica, a escassez de água, as questões relacionadas à saúde, a flexibilização da legislação ambiental, tudo isso traz à tona essa perspectiva de um grande desafio que nós temos pela frente para reduzirmos esses impactos, automaticamente reduzirmos a quantidade, né, os números de pessoas deslocadas forçadamente do seu habitat, da sua moradia. E aí a gente pode fazer ainda uma análise bem assim, uma análise ampla, né? Porque se nós estamos falando de conflitos ambientais, a gente traz aí a perspectiva da mineração e a gente pode citar aqui o relatório de conflitos da mineração no Brasil, também do ano de 2022, que foi elaborado pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. E o que esse relatório nos apresenta? Dos 27 estados com registros de conflitos, os que mais concentram essas localidades em conflito foram os estados de Minas Gerais, que representa 37,5%, seguido do Pará e Amazonas. Então, a indústria da mineração, ela provoca o aumento dos refugiados ambientais, uma vez que dentro daqueles conceitos que conversamos inicialmente, a violação de direitos humanos e o deslocamento forçado é uma marca do setor da mineração no nosso país, né?
seja pela implementação de novos empreendimentos, seja pelos desastres provocados por esse setor. E aí, se falarmos de pessoas atingidas no nosso estado de Minas Gerais, o estado aparece somando aí aproximadamente 51,8% do número total de pessoas atingidas no país. Né? Brumadinho, que é o mais recente, né, caso em 2019, foi o que concentrou o maior número de disputas, né, cerca de 11,1% desses confrontos relacionados à disputa por terras, né, basicamente. Ô, gente, eu estou saindo de uma Covid, então a voz está falhando. Eu vou pausar aqui de vez em quando em função disso. Peço desculpas, inclusive. E aí, os nossos desafios, né? Nós temos que encarar que essas proteções mínimas existentes, né, e a justiça socioambiental, elas estão pintadas com sangue, com lágrimas, em um cenário cada vez mais comum nas regiões, principalmente as regiões rurais, os povos e comunidades tradicionais, que sofrem mais esses impactos ambientais. Esse é um cenário comum nesse sistema capitalista, né, que a riqueza para a classe dominante e a destruição para a classe trabalhadora, para aquele que já vive uma extrema vulnerabilidade. E aí a gente precisa problematizar esses deslocamentos internos ambientais, criarmos esse debate público, político, para que a gente comece a se preocupar mais e melhor em relação à prevenção, à precaução e à reparação dos danos já causados, né? Mas também a punição dos culpados, porque isso faz parte dessa estrutura de proteção mínima. Aqueles que causam a degradação ambiental, as violações de direitos e acabam agregando e aumentando o número de refugiados ambientais internos no nosso país, precisam ser culpabilizados. Eles precisam ter a responsabilidade de reparar os danos, mas também de responder, né, seja no âmbito criminal ou civil, desse crime cometido, dessa violação de direitos cometidas. Então, assim, é um contexto amplo, que cabe vários debates. A gente traz essa perspectiva no sentido da indústria predatória, mas não é somente ela, a ausência de ações governamentais com o enfrentamento das mudanças climáticas, com as enchentes, né, que também, mais uma vez, vulnerabiliza também aqueles já vulnerabilizados, entra nesse rol de debate público, de debate político, para a gente pensar amplamente essa questão ambiental e a consequência da degradação ambiental, das mudanças climáticas, para os refugiados ambientais já existentes e que possam vir a crescer. Então, assim, o que a gente pode concluir, né, dessa conversa aqui inicial? As mudanças climáticas, ela tem esse impacto devastador em todos os aspectos, né, dos refugiados ambientais. A gente falou aqui um pouquinho com relação à segurança alimentar, à segurança daqueles que atuam na defesa dos direitos e na defesa do meio ambiente, a saúde em relação à contaminação dos recursos hídricos, do solo, do ar, o bem-estar dessa população. E o aquecimento global, né? A ação global é necessária para frear e buscar a prática real de sustentabilidade que é necessária para enfrentarmos esse desafio que é humanitário e que também é urgente. O nosso estado, principalmente, como palco dos dois maiores crimes, né, ambientais, que são o caso de Brumadinho e Mariana, precisa ser exemplo no debate das mudanças climáticas e na garantia dos direitos dos refugiados ambientais, principalmente no nosso estado, relacionados à indústria predatória, à indústria da mineração. Esse é um primeiro
levantamento que eu trago aqui para vocês, né? Uma apresentação assim breve para possibilitar também um debate aprimorado, para falarmos com mais exatidão sobre os refugiados ambientais, pensarmos nessa perspectiva do nosso Estado e do número de refugiados ambientais já existentes e que são classificados como atingidos, mas eles também precisam ter garantias que essa migração forçada esteja garantido o seu direito à dignidade, os seus direitos fundamentais nesse processo de migração forçado, que seja temporário ou que seja permanente no nosso Estado, principalmente, mas né, temos que discutir aí, como, por exemplo, as perspectivas das ODS, da Agenda 2030, enfim. Temos vários arcabouços jurídicos que podemos trazer à tona e fazer uma grande construção desse conceito e propor esse enfrentamento na garantia dos direitos dos refugiados ambientais. Bom, professor Hernani, eu espero que não tenha caído, estava com um probleminha na internet. Não sei se falei rápido demais, mas eu acho que a apresentação a gente podia dar uma travadinha aqui, ver se tem algum comentário, alguma pergunta e debater um pouquinho a respeito. Fernanda, foi perfeito. Confesso que tem hora que dava vontade aí de dar um pouquinho de água para ajudar na tosse, né? Mas agradeço demais, fico muito satisfeito, né? Pela apresentação, fiquei muito feliz, é muito preocupante, né? E é necessário esse debate. Então, não é à toa que, né, a 21ª edição do Congresso aborde, né, busca trazer essa discussão, coloca isso à tona tanto para profissionais como para quem tem interesse, né, e afinidade com a área ambiental, como pesquisadores, né, poder público, enfim. Então é um debate que tem que estar inserido, né, no máximo possível de atores para que isso se torne nítido, né, que se torne mais palpável, né, para a pessoa, para a gente ter a real necessidade desse debate. Então, muito obrigado, né, a gente vê aí, né, nos detalhes, né, pergunta o pessoal preocupado, né, em pensar com todos esses dados trazidos, né, por você, Fernando. E aí não é um município, não é só um estado, isso se alastra a todo o Brasil, né? Então, assim como o Congresso ele traz dentro da sua particularidade atores que são de norte a sul do país, né, para discutir N questões ambientais, isso se expande a todo o nosso território. Então, acho que é muito importante, tenho certeza que é muito importante, muito válido essa discussão, esse debate. Né? Não é à toa que você gastou essa força aí para falar, para segurar essa tosse, né? Mas é por uma boa causa. E aí a gente fica aqui, né, a postos para pergunta, né, o que tiverem aí com dúvidas, a ideia é essa, de debater, de trocar ideia, assim como no próprio evento, né? É um evento que ele é bem humanizado, a gente consegue ouvir, trocar ideias, tanto com os congressistas, com os palestrantes, com quem vai trabalhar, né, em painéis, em oficinas, enfim. Então, estamos aqui preparados para isso. Eu acredito que... Desculpa, professor Hernani, me lembrei aqui, né? A gente tem até um caso aí que ganhou as grandes mídias recentemente, que é o caso de Maceió, né, da Braskem, onde os refugiados ambientais ali tiveram um número também muito grande, né? Então, essa realidade, eu trago muito a reflexão para o nosso estado, mas é uma reflexão a nível mundial e é que a gente está vendo cada vez mais surgir, né, novos casos e que traz essa perspectiva, né, de deslocamento forçado, mas que os direitos, né, e essa perspectiva de serem refugiados ambientais, de terem esses direitos, né, de um deslocamento ordenado com os direitos garantidos, não aparecer, não surgir nesse debate, né? Como foi essa
esse deslocamento forçado desses moradores no caso de Maceió? Como tem sido esse deslocamento forçado nos casos dos 2 grandes rompimentos de barragem no nosso estado, né? Os direitos desses migrantes, né, internos estão sendo garantidos, eles estão sendo vistos, né, nessa perspectiva de um deslocamento forçado, ou a gente acaba rotulando apenas como atingido? Eu até converso bastante com algumas pessoas, que é uma nova classe social que se criou no estado de Minas Gerais, né, que são os atingidos por barragens. Então, assim, a gente tem até essa perspectiva, né? São atingidos pela mineração, mas eles acabam tendo uma parcela de refugiados ambientais e que precisam ser vistos nos seus direitos garantidos, aí, os direitos fundamentais, os seus direitos de indenizações, mas, sobretudo, de dignidade humana nesse deslocamento forçado, né? Que causa, obviamente, danos. Então, a gente precisa ir debatendo esse conceito, construindo essa perspectiva com a realidade atual, mas analisando nessa perspectiva das mudanças climáticas que tende a aumentar esse número, né? Até 2050, a previsão é bem negativa, principalmente em relação às enchentes, né? E aos aspectos que acabam sendo provocados pela mudança climática como um todo, mas, sobretudo, desses desastres, sejam ambientais, seja de ação humana. Então, e essa conta... Desculpa. E essa conta ela é difícil de fechar. Quando a gente vai tentar equacionar isso, a gente percebe que são muito mais variáveis do que a gente imagina. Você citou a questão de Maceió, Brumadinho, Mariana. A gente pode colocar um risco iminente crônico em várias barragens, né, que estão para romper, não romperam ainda, né, por exemplo, Barão de Cocais, né, então a gente tem essa, que virou um jargão dentro do município, né, essa lama invisível, né, mas essa lâmina invisível, ela refugiou pessoas, né, e como que foi a tratativa disso, como está sendo essa tratativa, como está sendo essa abordagem. Então a gente tem não só as pessoas que foram vítimas ou famílias que tiveram, né, entes que foram ceifados mesmo, né, que foram mortos por essas tragédias, mas a gente tem toda essa dinâmica, no caso da mineração, por exemplo, que força, reforça e continua forçando essa barra para não trabalhar a legitimidade ou a organização desses atingidos, né? Porque a mineração em si tem um estigma, porque o atingido é aquele cara que está sujo de lama, não é isso, Fernando? Se você está naquela rota ali onde a lama passou, é fácil de você falar isso, né? Mas a dinâmica é muito mais ampla do que simplesmente uma rota, né? Então, esses refugiados, muitas vezes, eles têm o seu direito negado ou simplesmente são silenciados. Então, é uma questão muito sutil, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito séria, muito grave de ser trabalhada. Então, trazer essa discussão, colocar, né, todos os atores para fazer um debate ou para apresentar as suas reivindicações, dar voz para esses refugiados, eu acho que é super importante, né? Então, assim, mais uma vez, Fernando, eu parabenizo essa vontade de ter de falar, né? Porque é bom trazer isso para o público externo, para quem não está vivenciando essa situação ou para quem não tem conhecimento, né? Às vezes pode estar logo ali, do lado do seu município, no seu município, né? Ou às vezes até na sua rua e a pessoa não sabe do que se está tratando quando se fala, por exemplo, de mineração. A gente tem vários exemplos ao longo de todo o país. Então é muito importante, né, e muito sério esse debate. Você trouxe uma perspectiva, professor Hernani, que assim, existe essa tentativa das mineradoras de nomear atingidos apenas aqueles que, como o senhor bem disse aqui, estão com seus pés sujos de lama, né? Essa, na verdade, é uma manobra da própria mineradora para limitar quem são os detentores de direitos, né, no sentido de reparação dos danos, no sentido dos seus direitos fundamentais. E aí ela traz uma perspectiva como se o meio ambiente tivesse cerca.
né? Porque, assim, para os nossos telespectadores aqui, existe uma barragem X, e aí a própria mineradora contrata os profissionais para falar, olha, em caso de rompimento, qual é a zona de autossalvamento, né? Que até tem uma forma de nomear essa zona, que é a zona de impacto direto e imediato, onde... Porque, assim, o que é a zona de autossalvamento, né? É o local que o Estado não chega a tempo para te salvar. Então, você é responsável por se salvar em caso de um rompimento. Essa é a ZAS. Mas que lá no distrito de Piedade do Paraupeba, no município de Brumadinho, o seu Sebastião, morador do distrito, falou, não, isso aqui não é zona de autossalvamento, é zona da morte, né? Eu vou morrer se eu não conseguir correr a tempo, se a sirene não tocar, enfim. Então, assim, essa perspectiva de limitar essa área é como se a lama chegasse ali naquele determinado ponto definido pela própria mineradora e pronto, acabou. A lama ela não desce o rio, ela não continua destruindo a vida dessas pessoas, principalmente as ribeirinhas, a destruição ambiental. E aí ela tenta forjar aí, juridicamente, conceitualmente, o que são atingidos, né? O senhor trouxe aí a perspectiva de Barão de Cocais, nós temos aí Macacos, nós temos Antônio Pereira, várias outras regiões, Congonhas, que é um número absurdo de possíveis atingidos, afetados e refugiados ambientais. Salvo engano, cerca de 5 mil pessoas vão ter um deslocamento forçado em função da barragem Casa de Pedra, da mineradora CSN. Então, assim, esses já são refugiados ambientais no sentido Barão de Cocais, né? Muitos moradores vivem em hotéis até hoje, desde o início, né, da elevação do nível de risco dessas barragens. Eles já se deslocaram forçadamente do seu habitat natural. Eles são refugiados ambientais, assim como são atingidos pela mineração. Então, esse debate ele é necessário para que a gente consiga alcançar esse debate público, mas também essa construção política dos direitos desses refugiados internos no âmbito estadual, quiçá nacional, né? Porque nós temos aí todo o nosso país essa situação dos refugiados, né? E que tende, infelizmente, a crescer. Então, é um debate que a gente precisa trazer essa perspectiva não das grandes corporações sobre a classificação e o conceito, né, de atingido ou de refugiados ambientais, mas a perspectiva desses refugiados ambientais. Ouvir, por exemplo, a comunidade de Antônio Pereira, a comunidade de Barão de Cocais, que hoje vivem em hotéis, de macacos que foram também obrigados a deixar os seus lares, de Bento Rodrigues, no distrito de Mariana, e falar o que você se sente, o que te faltou, e fazer esse debate virar aí uma possibilidade de construção política dos direitos desses refugiados, né? Não somente em relação à mineração, obviamente, mas também dos desastres naturais, de deslizamentos, das enchentes provocadas pela ausência, né, das ações e políticas públicas governamentais em relação à adaptação mesmo, investimento com relação às mudanças climáticas, né? A gente precisa pensar coletivamente em soluções, ouvindo a voz desses que já são os refugiados ambientais no nosso país, e que essa perspectiva seja posta, né, como política pública, como uma legislação ambiental eficiente para garantia dessa ordem de deslocamento forçado, seja nas relações de desastres provocados ou de desastres naturais. Então, assim, quando recebi do professor Claudimir esse convite para estar aqui hoje nessa live, né, eu até, ufa, que responsabilidade, torci muito na última semana para a Covid me permitir estar aqui hoje, engasguei aí um pouquinho a voz, mas a gente consegue já pensar nessa perspectiva das mudanças climáticas e das consequências dessas mudanças climáticas em relação a esses
deslocamentos forçados. E a gente precisa ir aprimorando cada vez mais esses conceitos, né? Como falamos aqui anteriormente, esse conceito ele surgiu em 1985, né? Numa perspectiva que a gente precisa ir aprimorando e criando esse conceito, não mais na perspectiva dos grandes empresários, né? Desse sistema capitalista onde quem domina o poder é quem decide esses conceitos e essa aplicabilidade, né, dos conceitos, mas do povo que sofre hoje com esse deslocamento e que não, muitas vezes não tem sequer noção de que isso é uma violação do seu direito fundamental, direito de garantia de vida, de cultura, de permanência, de história, de memória, né, que a grande maioria acaba perdendo todo esse contexto dos direitos fundamentais. Então, assim, a gente tem um debate grande pela frente, um enfrentamento para vencer esses obstáculos e pensar essas perspectivas de solução. É um debate longo que a gente precisa aprimorar cada vez mais aí, nesses momentos, né, de construção e de debate sobre o meio ambiente. Enfim, não sei se tem perguntas, se deixar eu vou falando aqui, enquanto a voz me permitir. Tem uma pergunta aqui, Fernando. Quais são as estratégias eficazes para mitigar a migração forçada de 216 milhões de pessoas até 2050, devido aos eventos climáticos adversos em regiões como a América Latina? Essas estratégias são... É a pergunta de 1 milhão, né? Então, assim... É complicado fechar e falar assim, a estratégia é essa, né? O primeiro, eu acho que a gente tem que traçar toda estratégia, qualquer estratégia que for, ao encontro, né, dessa mitigação, tem que ser em cima de uma comunicação efetiva e real. Esse é o primeiro gargalo que a gente tem, né? Como que a gente vai trabalhar uma questão, por exemplo, tão séria, né, como essa, se essa comunicação de risco ela é falha, ou às vezes até inexistente, né? Então, isso impede e prejudica muito essas mitigações. Então, assim, são N possibilidades, mas o primeiro é organizar, né? Para a gente ter um planejamento, para a gente ser estratégico, a gente tem que saber onde a gente está pisando. Isso é um gargalo muito grande nessa situação. É difícil você mensurar, calcular, sendo que você não tem todas as informações dispostas ali na mesa, né? Então, isso é um problema muito sério. Esse debate aqui hoje é uma grande estratégia, né? A gente está trazendo o debate à tona de forma pública, né? E que provoca todos nós a refletirmos exatamente na continuidade da estratégia em relação a esse debate, né? Eu acho que o primeiro passo é falarmos, né, do tema, trazermos à tona a necessidade desse debate no âmbito público, mas também no âmbito político, a necessidade de mais estudos, né, com uma gama de perspectiva documental e de registros que condiz com a nossa realidade interna, né? A gente precisa trazer esse debate na perspectiva do nosso país, né? Pensar global, e a publicação, mas agir local, né? Exatamente, até a publicação. Aí tem um exemplo, a gente tem uma oportunidade muito grande de estar falando, né, de um evento que já passou da maioridade, né, vai para 21 anos consecutivos, isso não é para qualquer um, é um evento que tem uma representatividade muito grande, aí eu provoco e chamo a atenção dos professores, pesquisadores, né, as inscrições estão abertas, vamos publicar, né, um trabalho publicado, é um trabalho debatido, é um trabalho que vai ser lido, é um trabalho que vai sair ali do seu laboratório, da sua universidade, vai ganhar outros horizontes. Então, isso aí como estratégia é fundamental, a gente consegue diluir isso, né, e passar para outros atores, para outras pessoas, para terem conhecimento. Então, o debate acadêmico é uma estratégia muito boa, né? O movimento que esse congresso, por exemplo, tem, ele é sensacional para a gente abordar questões, não só essa questão, isso aqui é um pontapé inicial, são várias outras que têm a mesma relevância, né? Então a gente não está sozinho, né? Então está todo mundo conectado. E essa conectividade
E essa capilaridade que o Congresso Nacional, né, de Meio Ambiente Porto de Caldas tem, ela é uma excelente ferramenta para divulgação de trabalho, para divulgações de novos pesquisadores, né, do pessoal, dos alunos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que vão buscar a respeito do Congresso. É uma excelente, né, porta de entrada para a vida acadêmica, para a escrita acadêmica. Então, isso é muito importante, né? Então, é bom reforçar, porque esse ano o Congresso ele vai mudar, ele vai ser para o mês de outubro, 22 a 25 de outubro, né? Normalmente era setembro. Então, se organizar para isso, né? Esse debate que está tendo aqui é só uma casquinha, né? Então, assim, tem muita conversa boa, tem muito assunto que a gente, como cidadão, a gente deve fazer parte disso, né? Então, assim, fica uma provocação para os professores, para os pesquisadores, se inscrevam, publiquem, né? E vamos discutir aí as necessidades, as particularidades que envolvem a área ambiental. Tem uma pergunta que apareceu sobre as invasões de capital australiano na exploração de terras raras em Minas Gerais. Qual o seu posicionamento sobre isso? Isso é um outro. Esses são outros detalhes, é uma outra situação que nos provoca muito, né? Se está entrando capital é porque a gente tem, né? Porque alguém tem interesse aqui. E muitas vezes esse interesse passa batido para quem mora ali, para quem é do território. Ele não sabe de nada, fica vendido na história. Justamente por quê? Porque não tem uma conversa, não tem não tem publicações, não tem trabalhos com uma relevância, né? Ou com a quantidade que deveria de ter para fomentar essa discussão, trazer isso para o público geral e trabalhar essas necessidades que a gente precisa se organizar. Né? Um território que não tem essa organização é como se não tivesse um valor. Aí vem, né, pessoas de fora colocando preço, muitas vezes misturando com preço e valor. Isso é muito complicado, né? Porque a gente vê, eu posso citar o exemplo voltar com Barão de Cocais, né? Qual que é o preço de um minerador, né? Você consegue mensurar, é um comércio, mas agora qual que é o valor de uma vida toda numa propriedade rural e que esse senhor que estava nessa propriedade rural hoje está num apartamento de 90 metros quadrados no centro de uma cidade. Então, isso mistura muito. Então, se a gente não tem uma organização, né, isso passa desde política pública até a participação efetiva da população. Né? Não é só culpa de políticos, só culpa disso ou daquilo. Todo mundo tem a sua parte, todo mundo tem a sua particularidade que tem que falar, opa, peraí, deixa eu entender mais dessa história. Né? Então a gente tem essa responsabilidade de divulgar, de colocar isso, né, em debate e, né, ouvir as opiniões. O que você acha, Fernanda? Então, é uma discussão que a gente precisa também ter, né? O que nós estamos vivenciando, né, na verdade, é o que sempre ocorreu desde o descobrimento do nosso país há mais de 500 anos. Infelizmente, nós somos explorados a todo momento, né? E essas riquezas, esses investimentos, eles geram resultados, como, por exemplo, foi trazido aqui na pergunta, né, para empresas como a australiana, como outras aí, empresas internacionais que acabam explorando sobremaneira os nossos recursos naturais, violando muitos direitos fundamentais dessas comunidades, né? A gente precisa pensar, né, que assim as terras raras elas estão sendo exploradas para fins de alta tecnologia, né? Quem usufrui dessa alta tecnologia, né? Quem que está usufruindo dos benefícios de exploração desenfreada que nós falamos aqui um pouco antes, sobre essa flexibilização, né, da legislação ambiental, sobre esse retrocesso
retrocesso ambiental que a gente está vivenciando no país. E o que a gente escuta é sempre a perspectiva econômica, né? Esses dias, em um debate sobre um empreendimento em Belo Horizonte, vocês devem ter visto falar do Stock Car, a derrubada de várias árvores na região da Pampulha, né? Um patrimônio histórico-cultural da nossa cidade aqui em Belo Horizonte. Houve alguns comentários em relação à economia ser parte da sustentabilidade, né? E isso numa reunião do Conselho de Meio Ambiente de Belo Horizonte a respeito desse empreendimento. E aí a gente para pensar, né? O que é? Por isso que aqui na minha fala, na minha apresentação, eu estava trazendo essa perspectiva. O que é sustentabilidade real? Né? Essa sustentabilidade econômica, para alguns, né? Em detrimento dos direitos da minoria, que já é fragilizada, né? Já tem aí na sua conta uma dívida histórica do Estado com relação à situação de vulnerabilidade social, por exemplo, né? Os povos e comunidades tradicionais, as comunidades indígenas que sofrem sobremaneira os impactos ambientais em função da sua cultura e da sua relação com o meio ambiente. E essas terras raras, né? A gente, de muito mau grado, o atual governador do estado, o senhor governador Romeu Zema, nomeou aí o Vale do Lítio, né? Então, assim, trazendo aí a destruição da memória do Vale do Jequitinhonha, né? Então, apagar, abafar essa história em detrimento da economia, da exploração, para que essas riquezas sejam beneficiadas lá fora, né? Essas comunidades, e a gente vê essa perspectiva, né? Que vai gerar economia, que vai gerar emprego, que vai desenvolver a região. Basta a gente analisar as regiões mineradas no nosso estado, né? Qual que é a condição de vida, né? De meio ambiente, de saúde desses territórios minerados. Então, assim, eu tenho duras críticas à forma que está sendo conduzido essa perspectiva da exploração dos recursos naturais, sejam de terras raras, seja do lítio, seja da exploração do minério de ferro, da forma com que a gente está vivenciando aqui no estado de Minas Gerais, né? Eu posso falar com maior propriedade, que é o tema que eu acompanho já há algum tempo, que é esse licenciamento simplificado, que é a ausência de fiscalização, que é o poder na mão do empreendedor para fazer os estudos e avaliação de impacto ambiental e social nesses territórios, né? Então, assim, tivemos um péssimo exemplo da mineradora Vale, no caso do rompimento da barragem de Brumadinho, da mina do Córrego do Feijão, que ela forçou ali um laudo de estabilidade, né? Que já foi comprovado pelas investigações, pela denúncia do Ministério Público, mas também a investigação da Polícia Federal, que a sua contratada falsificou a estabilidade daquela barragem para a continuidade da operação, né? Então, assim, a gente precisa analisar como que essa exploração ela está sendo pensada no nosso estado, como a legislação ambiental ela está sendo posta no sentido prático, né, dessa legislação, ou se a gente, como eu dei o exemplo, está flexibilizando cada vez mais como a existência dos vários termos de ajustamento de conduta que a gente está vendo relacionados à mineração, né? Um exemplo disso foi o acordo judicial de reparação de Brumadinho, que não se reparou nada ainda, que não tem uma perspectiva para essas pessoas atingidas. Bento Rodrigues, os deslocados, os refugiados ambientais ainda não tiveram sua solução, e assim várias outras cidades no nosso estado. Então, eu vejo com duras críticas, porque eu acho que nós temos uma legislação que está sendo fragilizada, a gente está vivenciando essa perspectiva desse retrocesso ambiental e sentindo literalmente na nossa pele as consequências dessas mudanças climáticas provocadas exatamente por todo esse contexto de retrocesso ambiental no nosso estado. Então, eu vejo com duras críticas. Eu acho que precisamos debater mais e a fundo até que ponto a economia
pode ser vista, né, como superior às garantias da qualidade do meio ambiente, que, inclusive, podemos citar aqui o artigo 225 da nossa Constituição, né, direito e dever de todos nós, né, a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a gente precisa ter isso em mente, que é a base da existência da vida humana, né? A gente estava aqui com Covid, eu tive Covid e dengue, estou ainda na fase de recuperação final da doença, e por que isso tem agravado tanto, né? Qual as consequências de toda esse retrocesso ambiental e dessas mudanças climáticas tem trazido para a nossa saúde como coletividade, né? Então, essas discussões a gente precisa levar adiante. Mais uma vez, eu acho assim, uma oportunidade ímpar. Eu sou acadêmica, eu faço questão de buscar criar essa perspectiva, não na visão desses grandes empresários, vamos colocar assim, mas sim da visão de quem é atingida, de quem sofre na pele. Eu sou também uma refugiada ambiental, eu deixei o meu território pós-rompimento de barragem, não tive direitos garantidos, é uma dificuldade grande até para você provar isso, provar os seus direitos. Então, a gente precisa ir desenvolvendo isso nessas oportunidades, nessas estratégias iniciais, né, como eu falei anteriormente, para debater esses temas relevantes, atuais, que a gente está sendo afetado aí nos últimos anos, principalmente. Acho que é isso, assim, mais ou menos. É uma perspectiva meio negativa das terras raras aí. Deixa elas quietinhas lá até a gente estruturar melhor as obrigações do Estado com relação à fiscalização do setor predatório, do setor da mineração. Muito bom, Fernanda. Mas ao contrário de terem seus direitos garantidos, né, sofrem racismo ambiental. Outro ponto que requer discussão é principalmente ações. Exatamente, Solange. A questão né, assim como no meio ambiente está tudo conectado, essas particularidades, elas também não andam sozinhas, né? Então, assim, a Fernanda pode falar isso com causa, né? Mas são debates que devem ser apresentados, devem ser percebidos, né? Na edição anterior, né, na 20ª edição do Congresso, nós tivemos a oportunidade de falar, né, de ter um painel para discutir sobre mineração, né, e o que cabe numa área de risco, né? Então, assim, cabe muita coisa, né? Então, todas essas particularidades que às vezes tocam e mexem com quem é do território, ou era do território, ou tinha um território, né? Então, assim, as variáveis só vão aumentando. Então, é difícil mensurar, mas que elas cabem todos dentro do mesmo pacote, elas devem ser inseridas sim, né? E aí a gente tem como estratégia, mais uma vez falando, a possibilidade de conversar, né? De trazer esses debates à tona. Visto isso, eu sei que tem, por exemplo, nós vamos ter um mini curso, né, Fernando, dentro do evento. E nesse mini curso a gente vai poder discutir, apresentar e mostrar, né, para os congressistas, para quem tiver esse interesse, né, quais são os pormenores, né, como que trabalha a participação dessa população né, que foi evacuada do seu território, que sofre um racismo ambiental por conta, né, Acho que o professor Hernani caiu, né? Para mim aqui, o professor Hernani caiu. Então, a gente, nesse 21º Congresso, nós teremos aí também os vários minicursos, né? Dentre eles, essa organização social no enfrentamento das mudanças climáticas, né? É um minicurso que eu e o professor Hernani vamos ministrar juntos. Estão todos convidados, vão lá, façam a inscrição. E são essas estratégias, né? Voltando aí nas estratégias, né? O primeiro é falar, é trazer à tona o debate desses refugiados ambientais na perspectiva das mudanças climáticas já existentes, né? Dos desastres naturais e provocados pela ação humana.
E aí, nessa outra perspectiva, é como que a gente se organiza, quanto sociedade, quanto coletividade, nesse enfrentamento a esses grandes desafios. Né? Eu estava aqui complementando sua fala, professor Hernani, do nosso minicurso, e convidando todos, inclusive. E vale As a pena, chuvas, né? Eu estou muito instável aqui na internet, mas vale a pena seguirem, né, as redes sociais do evento, né, do Congresso Nacional de Meio Ambiente. A página do Congresso ela já está sendo construída, tem as informações, as inscrições estão abertas. Então, vale a pena, né, dar uma pesquisada, dar uma olhada, porque a programação ela é pensada com numa riqueza de detalhes que vocês não fazem ideia. Né? Então, conseguir juntar de norte a sul de um país, né, tão grande, tão diverso igual o Brasil, dá muito trabalho. Né? E a comissão organizadora pensa em cada detalhe. Então, vale a pena conferir, acompanhar, né, a evolução dessa programação, que já está bastante rica, né, com grandes nomes, como sempre. Né? Ela sempre faz questão de trazer essa relevância, né, de pesquisadores. Isso é uma outra vantagem muito grande, né, dando esse cartaz, essa possibilidade para os nossos pesquisadores, né, apresentarem suas pesquisas, seus trabalhos, e isso gera uma discussão bem bacana. Então, eu acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, né, Fernando? E fica aí o convite e participem do congresso, né? Se inscrevam e a gente se encontra por lá.